ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, seja bem-vindo aqui a ZY3 e hoje nós vamos falar aí um assunto que está em voga aí na internet, no país todo, está fazendo o país pegar fogo, que é o problema da vacina. Tomar ou não tomar a vacina, aprovar ou não aprovar a vacina. Isso nós vamos dar uma analisada a respeito disso daí. Lembre-se que no último vídeo que eu postei aqui no nosso canal, eu coloquei que as informações que são postadas, ou as notícias que são relatadas, elas são colocadas de uma forma, só que quando você vai mais a fundo, você vai ver que existe um princípio por detrás disso. E eu convido você a analisar o princípio dessas notícias que estão rodando aí no nosso meio. A pergunta que não quer se calar: o problema é a vacina ou o problema é a doença? Ou qual será o princípio que está por detrás desta briga? Então vamos analisar? Vamos lá, primeira coisa, ó. As vacinas, elas levam mais de 2 anos para serem desenvolvidas. Não tem como você fabricar uma vacina a toque de caixa. Se essa vacina chinesa que está aí, ela é eficaz, isso significa dizer que há 2 anos atrás ela já foi testada. Ou há 2 anos atrás ela já foi desenvolvida. Isso pensando nas melhores das hipóteses, porque existem cientistas, existem pesquisadores que tratam com essa problemática da vacina, de desenvolvimento de remédio, fala que é de 2 a 4 anos, porque depende muito do desenvolvimento, porque no meio do caminho pode haver problemas. E você tem que, então, voltar e analisar o que está acontecendo com o desenvolvimento de uma vacina. Então, se eles querem, a partir do ano que vem, colocar essa vacina aí para que todos possam tomar, isso significa dizer que essa vacina ela já estava sendo desenvolvida antes de 2019. Agora, se isso é uma verdade, então significa dizer que esse vírus aí ele é mais conhecido, ele é mais antigo do que se imagina. E aí, como é que fica? Agora, pode ser que existe outra situação. Qual que é a outra situação? Eu preciso colocar isso no mercado de alguma forma. A atuação do vírus ela vem diminuindo aqui no nosso país. Então não tem por que você ficar desesperado achando que a solução da lavoura é uma vacina, porque a curva, o pico já aconteceu, e como nós falamos nos vídeos anteriores, isso daí já foi falado. Ia chegar aos meses de setembro, agosto, setembro, ia diminuir, e já está diminuindo. Lembre-se disso, os números de óbitos, eles estão similares a de pneumonia e de gripe comum. A taxa de letalidade se comporta com essas doenças que eu acabei de citar. Elas não são assim, 10% das pessoas que pegam o Covid acabam falecendo, não é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a essas questões que estão falando de tomar ou não tomar a vacina, colocar ou não colocar a vacina. Agora, a gente precisa entender o que está por detrás dessa discussão, o que está por detrás desta briga. Então, por que a pressa para comprar uma vacina sem análise? Essa é a grande questão. Qual é a pressa para se comprar uma vacina que está sem feita a devida análise? Os testes estão sendo feitos ainda em humanos e tem cara que está se prestando a esse tipo de papel. Bom, cada um sabe de si, então se o cara quer lá ser cobaia da vacina, tudo bem, né? O corpo é dele, a vida é dele. Não é assim que eles falam, né? Meu corpo, minhas regras. Então, pois é isso que tá. Então eu vou começar a fazer vamos fazer aqui um retrocesso das notícias para a gente poder entender aonde que isso tudo começa. Então, lá na psicanálise, lá, a gente vai fazer uma regressão, né? Eu vou fazer uma regressão, não vou voltar ao útero da mãe, né? Mas vamos tentar voltar aí a praticamente um ano e meio atrás, 2 anos, para a gente entender quando que começa toda essa discussão a respeito de vacina. Vamos lá, então, a primeira matéria que eu quero colocar aí, ou primeira chamada que eu quero colocar, a notícia que surgiu aqui é o seguinte, notícia fresca, né? A Embaixada da China defende Coronavac e diz que vacinas do país estão entre as mais avançadas. A missão diplomática da China, é claro, né, evitou polarizar com Jair Bolsonaro, que falou em vacina chinesa de João Dória. Então o presidente foi lá e taxou, é a vacina chinesa do João Dória. Isso foi publicado no dia 21/10/2020. Interessante isso, né? Agora vamos lá.
Voltando um pouquinho mais dessa discussão, dessa briga que teve com o Pazuello, essa situação toda. Vamos voltar antes da reunião com o Pazuello. Veja só, a matéria que surgiu. Governadores querem que SUS distribua a vacina chinesa contra a Covid. Ou seja, os governadores, eles falam assim, os governadores, eles não estão propondo, eles estão falando assim, olha, tem uma opção aqui, tem uma análise, vamos discutir para ver se é a melhor opção. Não, os governadores querem que o SUS distribua a vacina chinesa contra a Covid. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e os governadores discutirão nesta terça-feira a aquisição do insumo e o calendário de vacinação. Ou seja, vamos discutir a compra e o calendário de vacinação. Já está decidido. Vocês entenderam o que está acontecendo? Já está decidido. Na cabeça desses caras já está decidido. Isso foi no dia 20. Dia 20 do 10 de outubro agora. E a reunião foi no dia 21 e depois deu aquele bafafá todo que aconteceu. Mas eu não quero entrar no mérito do bafafá que aconteceu. Eu quero, na verdade, mostrar da onde vêm essas coisas aí. Vamos voltar um pouquinho mais atrás, porque a gente precisa entender como que se chegou nessa situação? Por que se chegou nessa situação? Olha só que coisa interessante. Dória diz que não tomará cloroquina contra o Covid-19 de jeito nenhum. Isso foi no dia 13/8 de 2020. Eu não vou tomar cloroquina de jeito nenhum. Mas ele pegou o Covid e o Davi Yupp receitou isso para ele. Mas ele não queria tomar. Longe disso, não há comprovação científica que a cloroquina combate a Covid ou atenua o Covid-19. Eu jamais vou tomar isso daí. Por que ele disse isso? Ele não está preocupado com saúde? Meu amigo, quem está preocupado com saúde tem que correr atrás dos remédios. Tem que correr atrás de solução. Você não tem uma vacina? Então vamos ver o que nós temos em mãos para a gente poder. Você aí está doente aí, quantas e quantas vezes você está com um problema de saúde, você fica perguntando para um, perguntando para outro, você vai lá dar um Google lá para pesquisar alguma coisa, se existe algum remédio para tratar aquele problema que você está tendo? E agora tem um remédio aí que pode atenuar, pode ajudar no tratamento? De jeito nenhum nós vamos tomar isso daí. O que está por detrás? O que está por detrás? Vamos voltar aí um pouquinho, vamos voltar lá no mês 6 de 2020. Olha lá. Acordo de João Dória com o gigante chinês. Quem é esse gigante chinês? O produtor da vacina do coronavírus, a Coronavac. Perceberam? Olha, se eu trabalho numa empresa, eu não vou fazer propaganda do meu concorrente. Será que era isso que Dória estava com medo? Porque se ele toma cloroquina, hidroxicloroquina, e ele fala assim, olha, achamos a solução para o Covid-19, é você tratar com hidroxicloroquina antecipadamente, apareceu os sintomas, você faz isso daí, está resolvido o problema. Você acha que ele estava afim de fazer isso? Claro que não. Por quê? Em agosto, ele declarou que não tomaria cloroquina, porque no mês 6, 2 meses atrás dessa declaração, ele já tinha fechado um acordo com o laboratório. E lembre-se, no nosso vídeo lá, vacinão, lá atrás nós já dissemos, não existe Ministério da Saúde, existe Ministério da Doença. Quanto mais você manter o povo doente, mais remédio vai precisar. Com mais remédio, mais faturamento. Então por que eu vou, na verdade, me preocupar com um remédio que está aí há quase 50 anos no mercado, que custa barato, sendo que eu posso vender uma vacina que vai faturar algumas coisas. Mas Paulo, você está sendo muito radical, isso não existe? Não existe? O Dória já tinha fechado acordo com o laboratório. Mas vamos voltar um pouco mais para trás. Vamos aí. Toma aí, ó. Dória se encontrou com embaixada chinês fora da agenda oficial. Dória se encontrou com o embaixador chinês fora da agenda oficial? Isso daí foi no mês de março de 2020. Eu falei do mês 6, agora eu voltei mais 3 meses para trás. Em março de 2020 ele falou. Então o que está falando aí? O Dória se encontrou com o embaixador chinês fora da agenda oficial. As escondidas, né? As escondidas, senhor Dória. E o que diz a matéria aí? Vamos dar uma olhadinha aí nessa matéria? Olha lá. Na última terça-feira, dia 24, alguns governadores se encontraram com Yang Yanin. Guarda esse nome aí, Yang Yanin. Embaixador chinês no Brasil. Participaram da reunião João Dória, do PSDB de São Paulo, Helder Barbalho, MDB do Pará, Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, Eduardo Leite, PSDB de Rio Grande do Sul e Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais. De acordo com o jornal BSM, que é o Brasil Sem Medo,
A conferência tinha como propósito discutir estratégias para lidar com o coronavírus. Até aí, tudo bem. Governadores elogiaram a China por conter o Covid-19 e pelo esforço do ditador chinês Xi Jinping pela manutenção da segurança pública mundial. Segurança pública mundial? Esses governadores batendo continência por um ditador chinês? Falando que a China adotou procedimentos corretos com relação ao Covid? Praticamente, quase que pegando os médicos que estavam falando que o Covid estava se alastrando e escondendo os caras, para não falar outra coisa, né? Sumindo com os caras. E esses governadores batendo continência para esses caras aí. E vai mais além, né? A embaixada, segundo o BSM, destacou a importância da cidade de São Paulo como o maior aliado da China. Quem é o maior aliado da China no Brasil? Cidade de São Paulo. Está entendendo onde está indo o negócio? Vamos voltar um pouquinho mais para trás, só para a gente ver aonde que isso daí começa. Olha lá, no portal do PSDB, o partido, né, dos tucanos, fala assim, ó, Dória inaugura escritório na China e comemora acordos e investimentos conquistados, né? Primeiro escritório comercial de São Paulo no exterior, local será a base para negócios com empresas e governo chinês. Quando a gente olha uma propaganda dessa daqui, ou uma ideia, tá certo, né? Você tem que ir lá fazer negócio, coisa e tal, mas por que ele foi abrir escritório na China e não nos Estados Unidos? Por que ele foi abrir escritório na China e não na Europa? Na matéria, por exemplo, lá da Isto É, Dória é chamado de caixeiro viajante. E quando que foi publicado isso? Em agosto de 2019. Percebe a sequência? Agosto de 2019. Então, o caixeiro viajante, senhor João Dória, o governador viaja pelo mundo em busca de parceiros para realizar projetos para a privatização e, ao mesmo tempo, contribui para que os empresários brasileiros façam negócio no exterior. Empresários brasileiros façam negócio no exterior. Bom, beleza, né? Nessa mesma matéria, eu não vou ler toda ela, né? Só vou dar algumas ideias para vocês. Depois você pode entrar lá no portal lá da Isto É e você vai ver lá o que está rolando toda esse imbróglio aí, né? Eu destaquei aí no azul dizendo o seguinte, ó, o que Dória falou na hora de abrir o escritório e fazer negócio? Ele diz o seguinte, ó, os chineses não fazem negócio sem beber. Tem que tomar uma, né? Você já viu esse negócio de tomar uma aí? Pois é, né? Tem que tomar uma, né? Afirma Dória a Isto É. O Conviva precisa brindar com eles bebendo baiju, que é aguardente local. Mas não é só um copinho. Quem quer fechar um contrato precisa acompanhá-los e beber sem parar. Como se não bastasse, quando o convidado termina uma dose, precisa provar, isso virando o copinho para baixo para mostrar que está vazio. Era beber ou ver todos os seus objetivos frustrados. Bebeu bastante, Dória? Você tomou bastante? Você foi lá na China e se embriagou com a China, Dória? Ah, senhor João Dória, senhor João Dória. Agora vocês estão vendo o que está acontecendo. Vamos para a próxima aí, ó. Tentáculos chineses, tá? Isso daí está lá no portal do Marco Angeli. Já é uma notícia um pouco mais antiga, mas ele pegou algumas coisas e ele fez um histórico, tá? Do que está acontecendo com o processo do Dória e da China aqui no Brasil. Então, eu vou deixar o link para vocês podem entrar lá e ver a matéria na íntegra. Mas eu vou pegar duas partes do qual nós vamos retratar aqui. Então, veja só. Na Argentina, de Bergoglio, olha só o que ele vai falando aqui, ó. Mas o mais interessante aconteceu no período que vai de 2013 a 2018, quando Yang Yanin, lembra que eu falei para vocês do embaixador chinês aqui no Brasil? É esse cara aqui, ó, Yang Yanin, ocupava o cargo de embaixador extraordinário da República Popular da China, na República da Argentina. Ele era embaixador da China na Argentina. E o que ele fez lá? Primeiro, em 13 de março de 2013, o cardeal argentino Bergoglio é eleito papa, assume o nome Francisco, faz elogios rasgados ao comunismo e fecha acordo para assumir o controle da Igreja Católica na China.
Precisa falar mais alguma coisa a respeito das declarações do Papa nesses últimos tempos? Ele está mais preocupado com uma agenda mais da teologia da libertação do que preocupado com o cristianismo? Está respondido aí, tá? 2. Em fevereiro de 2015, o poderoso Jinping viaja à Argentina e, ao lado de Yang Yanin, visita a presidente Cristina Kirchner para assinarem um acordo bilateral e secreto que permitiu à China instalar na Patagônia, ou seja, nas barbas do Polo Sul, uma base científico-militar erguida e colocada para funcionar em poucos meses. Inclusive, essa base militar que está lá, argentino nenhum pode entrar. Dizem eles, relatando, que tem uma torre enorme lá que botaram um telescópio, né? Que ainda na matéria o cara fala assim, né? Se apontada para Brasília dá para ver a cor da cueca do Bolsonaro. E nessa mesma matéria, ele vai colocando a seguinte informação. Veja só que interessante. Concentrado no Brasil, já nomeado embaixador extraordinário da República Popular da China, no Brasil, Yang Yanin desembarcou em São Paulo em 25 de fevereiro de 2019. Olha lá, 25 de fevereiro de 2019, para participar de um evento com empresários promovidos pela LIDE. Quem que é a LIDE? A LIDE, a empresa do governador do João Dória. Olha só, já não escondia o sorriso vitorioso no rosto. Sua amiga bolivariana Cristina Kirchner retomava o poder na Argentina. Era o momento, portanto, de se concentrar no Brasil, cujo presidente Jair Bolsonaro teve o disparate de escolher como parceiro estratégico os Estados Unidos. Vocês entenderam o que está acontecendo? Olha só. Esse embaixador chinês, que já arrumou encrenca aqui várias vezes, ele vem para o Brasil, vai direto lá com o João Dória, conversa com os empresários, fecha um acordo com o João Dória monta um escritório de negócios na China, não é assim? Lá, montando esse escritório na China, começa a fazer parcerias com governos chineses e com empresas chinesas. Aí ele vem para o Brasil e ele vai ser o caixeiro viajante. O que ele é, na verdade? O representante de vendas da China aqui no Brasil. O que ele está querendo vender? A vacina para você. É isso aí, mas ele não quer pagar a conta disso daí. Ele quer que você pague a conta. E outra coisa, que você tome também. Se a vacina é eficaz ou não é eficaz, para ele pouco importa, porque ele não está preocupado com saúde. Se ele tivesse preocupado com saúde, ele teria pegado a hidroxicloroquina e abraçado esse negócio e botado para frente. Mas ele não está preocupado, ele está preocupado em agradar aos interesses daquele a quem ele representa. E ele não representa a população do estado de São Paulo, ele representa os interesses da China aqui no Brasil. E ele está pegando junto com os governadores que estão mancomunados com os chineses para derrubar o governo. Vocês entenderam? Por que ele não foi abrir um escritório? Pensa só no negócio. Você gostaria de fazer um negócio nos Estados Unidos ou na China? Claro que é nos Estados Unidos. Mas onde que ele foi abrir o escritório? Na China. Por quê? Porque o PSDB, ele é o novo PT. Vocês estão entendendo a jogadinha que está acontecendo? Talvez eu esteja sendo muito duro. Então vamos ver a palavra do governador aí. Solta o vídeo aí. De doses com dinheiro público. Mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses? Que evita mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não está aprovada também. Tem esse detalhe. E a gente não tem, não sei se tem grana para isso. É uma coisa, aplicar é outra. Eu sei. A palavra dele. Comprar é uma coisa, aplicar é outra. Ele não está preocupado na aplicação, se a vacina é ou não é eficaz. Para ele está se lixando para isso daí. Ele está preocupado com o dinheiro e a representação, porque ele assumiu o compromisso com o chinês. Ele está usando a estrutura do Estado porque ele assumiu compromissos com a China. Nós estamos cansados de ver remédios vencidos em depósitos. Para ele comprar 46 milhões de doses, para lá na frente falar que a vacina não é ineficaz e tudo mais, e se perder isso, para ele não muda de cara. Ele vai falar assim, mas a responsabilidade não é minha, eu só fui lá e comprei. Nem ele que vai comprar, quem vai comprar é o governo federal. Não é pela saúde, é por dinheiro e poder.
É o Corona Money. Corona Money. Dória é o instrumento da China aqui no Brasil. E não só o Dória, mas o Caiado, alguns outros governadores comunistas que estão aí. E naquela reportagem que eu mostrei para vocês, vocês podem ver que o Zema pulou fora daquela reunião. O Zema pulou fora, ele está quietinho, está se fingindo de mineiro, né? Como todo bom mineiro, ele está quietinho no cantinho dele lá. E o estado de Minas não tem o problema que os outros estados têm. Aonde que nós estamos tendo problema? Com governadores comunistas. É DEM, é PDT, é PSDB, é PT, é PCdoB. PSDB virou uma extensão do partido chinês aqui no Brasil. Votar no PSDB é votar no PT, é votar nos comunistas. E aí eu te pergunto uma coisa. E aí? Nós vamos votar em quem para esses prefeitos, para os vereadores? Nós vamos continuar votando nesses mesmos caras? Que estão vendendo o Brasil e não estão nem um pouco preocupados. Então eles querem ganhar dinheiro ou ganhar poder. Vocês entenderam o que está acontecendo? Toda essa retrocesso, essa retrospectiva que eu trouxe para vocês, é para mostrar para vocês que é exatamente isso que está acontecendo. O Dória é um instrumento que está aí para desestabilizar o governo que foi democraticamente eleito pelo povo. Eles não suportam o povo no poder, eles não suportam falar de Deus, eles não suportam que o presidente fala que de Deus e tudo mais, eles não suportam. E para isso eles contam com o STF, que virou puxadinho de partido político de esquerda. O STF é puxadinho. Todos aqueles do STF que estão ali foram escolhidos por partidos comunistas. Com exceção agora do Cássio, que entrou aí agora. Para fechar esse vídeo aqui, eu deixo essa mensagem para vocês aí. Sem a dimensão espiritual, o ser humano perde a sua dignidade e os povos perdem a sua liberdade. Ernesto Araújo. Eu sou o Paulo e essa é a ZY3. Até uma próxima oportunidade. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo.